A sua Bíblia comigo no livro de Gálatas e nós vamos falar sobre a cruz de Cristo. Longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de Cristo, pela qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. E hoje nós vamos estudar sobre trago no meu corpo as marcas de Jesus. Exatamente essa marca de um ser vitorioso, essa marca de um rosto sorridente, abençoado e alegre. Vamos lá então? Gálatas capítulo 6, são 18 versículos, todos muito preciosos. Eu leio um e vocês leem o outro, tentemos fazer assim cadenciado, tipo marcha de exército, para poder a gente fazer coincidir mais ou menos a pontuação. Vamos lá então. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura e guarda-te para que não sejas também tentado. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se enganem. Tira o eco. Porque cada um levará o seu próprio fardo. A palavra faça participante de todas as coisas boas daquele que o instruiu. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Vede com que grandes letras vos escrevi de próprio punho. Todos que querem ostentar-se na carne, esses vos constranjam a vossa integridade, somente para não serem perseguidos por causa da... Pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei, antes querem que vos circuncideis para se gloriar na vossa carne. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. Vamos juntos. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. 18. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. Tome assento. Que linda, pá. Já poderia sentar e continuar o culto na ceia. Tal a beleza desse texto bíblico e a autoexplicação dele. Realmente, ler a Bíblia, estudar a Bíblia pela própria Bíblia é o maior tesouro que nós temos. Uma das coisas que tem se destacado ao longo desse tempo, para mim e para muitas pessoas daqui e de fora, é como é que a gente, quando quer estudar a Bíblia, a gente é tão disperso e não se detém em cima do texto, do capítulo, de como está disposto, da ordem inspirada, e a gente vai procurando textos em todo lugar da Bíblia e perde a beleza e a profundidade do recado completo. Isso tem revolucionado a vida e o estudo de muitas pessoas que aí estão. De tal modo que, ontem nós estávamos
no encontro nosso com os pastores e líderes, que nós chamamos servos que lideram a Assembleia de Deus no Brasil, em Belém, Ministério da Igreja, e nós estávamos conversando sobre como é que nós poderíamos preparar melhor os salvos para viver a vida de acordo com a Bíblia e para o céu, e os salvos que têm chamado e vocação para exercer o ministério cristão, o trabalho diaconal, presbiteral, evangelístico, pastoral, de homens e de mulheres. E nós, no nosso debate, chegamos à seguinte conclusão: qualquer pessoa que a gente veja e sinta que ele é vocacionado e que vai exercer liderança aqui na igreja, servir a igreja, liderança, primeira pergunta: já leu a Bíblia? E pode ser uma pergunta ridícula. Ridícula? Responda para você mesmo. Como é que a gente poderá exercer algum tipo de liderança se a gente nem conhece a bússola que nos dirige, pelo menos uma vez na vida? Não é lei, nós não estamos voltando para a lei, não é obra, não é obrigação, não é mecânica, nada disso. Mas que tal a gente dizer assim: não vou passar por essa vida sem conhecer, pelo menos uma vez, o livro de Deus? Então, a primeira pergunta que faríamos, agora no aniversário nós vamos ter Assembleia Convencional, há alguns irmãos e irmãs vocacionados que já estão exercendo liderança, e nós estamos preparando eles. Segunda pergunta: já leu na Bíblia uma parte que se dedica a pastores, a líderes, que foi escrito para pastores e para líderes? Espera a resposta. Se disser qual? 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito. São chamados de cartas pastorais, cartas para liderança. Paulo escreveu treinando Timóteo e Tito, que eram dois jovens pastores. Paulo treinou escrevendo essas cartas. Se já leu, ótimo. Se não, a gente pede: leia essas 3 cartas de Paulo, 13 versículos. Dá para ler em 2 horas. Terceira pergunta que a gente faz, ou recomendação. Não tenho aqui agora para vocês. Você já estudou essas 3 cartas alguma vez? Se pertencer à Assembleia de Deus em Belém, vai dizer: eu estudei, olha, a minha lição aqui, Timóteo 1º, 2º e Tito. Essa aqui não é de Gálatas e Efésios agora, mas tem, até se estiver por aqui, a gente já estudou. Como é que a gente vai liderar um crente que é mais bem preparado do que o líder? E nós não estamos brincando, nós estamos preparando. Primeira é a Bíblia, segunda as cartas, terceira isso aqui. Quarta recomendação: você já experimentou copiar a Bíblia? Já experimentou copiar a Bíblia? Não quer dizer que tenha terminado, não. Quer dizer se já experimentou, se começou. Que é o processo mais conclusivo de leitura, de conhecimento, vamos escrever. Há pessoas que dizem que a gente só sabe de alguma coisa quando a gente é capaz de escrever sobre aquela coisa. É por isso que a prova aí de todo mundo escreve, responde, faz X, para saber se sabe. Então, nossa pergunta para ele já começou a escrever a Bíblia? Se já começou, ótimo. A gente diz: então, até o dia da consagração, traz para a gente ver uma parte da Bíblia que você está escrevendo. E pronto. Ao longo desse tempo, alguém estará acompanhando como discipulador para olhar melhor comportamento, caráter da pessoa e tal. Mas, se precisar dizer assim, como nós preparamos
obreiros, está aqui diante de vocês. Nós mesmos aprendemos, estudando a própria Bíblia, que isso equivale. E alguém poderia dizer assim, mas pastor, é muito pouco. Tem que estudar teologia, tem que fazer seminário, tem que fazer universidade. Se puder, faça. Mas não substitui, não. E por que não substitui? Porque muitos seminários, muitas faculdades, a pessoa estuda 5, 6 anos, mas nunca lhe é pedido ler a Bíblia. Estuda sobre a Bíblia. Estuda os livros que outros escreveram sobre ela. E está saindo enxurrada de pessoas das faculdades, dos seminários, que estudou sobre a Bíblia, muitos livros. Pergunta para ele, leu a Bíblia? Não leu. Como nós deformamos as coisas, não é? Existe alguma coisa mais a favor disso? Inclusive para que você que está aqui diga assim, poxa, Jesus, o Espírito Santo e os pastores e a minha igreja está cuidando muito bem de mim. Está me dando a preparação que eu preciso para ser crente, para servir a Deus e para, se o Senhor tiver um chamado para mim, eu já tenho a base necessária. Ainda que eu não tenha, não possa ir a uma faculdade de teologia. E você diria, pastor, tem alguma outra fundamento para isso? Tem. Eu quero que você assista comigo um vídeo de 1 minuto dessa história, já que nós estamos contagiados pelos 110 anos da nossa igreja, que vamos festejar. Olha esse vídeo. grãozinho tão pequeno, 2 homens que tinham fé, que Deus tinha mandado eles para um lugar certo mesmo, e este lugar, e podia crescer tanto, mas pode ser um grão mais pequeno do que 2 homens jovens, sem nada, sem a igreja atrás que podia mandar dinheiro. Eles mesmos tinham que fazer tudo, né? É uma coisa tão fantástica. A gente nunca sabe de antemão a obra de Deus. É um segredo que não se revela somente com o tempo, não é? E ninguém imaginava que haveria um progresso, um aumento tão grande como tem agora. Mas isso toda prova que é Deus que está de trás de tudo. E não é o homem, mas é Deus que faz a obra. Eu ainda me lembro do pastor Samuel Nistro, que assumiu a igreja aqui em Belém, mas eu era muito pequena. Depois o pastor Samuel Nistro transferiu-se para o Rio de Janeiro e o pastor Nélis Nelson assumiu a igreja em Belém. E pastor Nélis Nelson morava bem juntinho da igreja, né? E ele era um homem muito grande, gostava de fazer estudos bíblicos. Naquele tempo tinha escola bíblica aos sábados. Ele gostava de ensinar muito a palavra de Deus. Meu pai veio para cá em 1953 para trabalhar junto com o pastor Francisco Pereira do Nascimento. E ele era realmente, como eu digo, um pastor atuante, um pastor amoroso, fiel mesmo à igreja. E meu pai aprendeu a ler dentro da Bíblia. Ele era agricultor quando ele foi chamado, nunca sentou num banco de escola e tinha uma sabedoria que era de admirar mesmo. Só mesmo Deus para fazer um trabalho, uma pessoa assim. Tenho boas lembranças dele. Muita saudade, eu digo isso. Ele nasceu no interior do Piauí, mas ele, quando conversava conosco, ele sempre falava ele sempre foi encantado com essa questão do saber, né, do conhecimento. Até onde ele conseguiu anotar, ele leu a Bíblia 119 vezes, pra você ter uma ideia. E os últimos 5 anos ele leu a Bíblia de joelho.
Ele acordava, dobrava o joelho e lia a Bíblia. Eu acho que como pastor ele soube ser pastor, soube ser um líder, e ele amava ser pastor. Porque eu perguntei para ele, foi uma declaração que ele me fez e me disse que ser pastor para ele era a coisa mais importante, mais linda, melhor do que ser um ministro de Estado. Então, ele era um pastor porque se sentia chamado por Deus para ser pastor. Aleluia! Nós não temos outro caminho senão continuar trilhando o trilho dessa história tão bonita. Vocês perceberam? Deixa eu só fazer aqui um rápido teste. Quem aqui... Bom, Gunavig, Daniel Berg, alguém aqui o conheceu pessoalmente? Fique em pé. Samuel Nistro, alguém conheceu pessoalmente? Daniel Berg, a Rebeca disse que viu quando era criancinha. Então fique em pé, meu amor. Dá o jeito. Depois vocês perguntam a idade dela, tá? Samuel Nistro, alguém conheceu pessoalmente? Nelis Nelson, terceiro pastor, alguém conheceu pessoalmente? Fique em pé, quem conheceu aqui. Fique em pé, por favor, não tenha cerimônia. Vamos aplaudir essas pessoas, olha. Olha aí. Isso. Samuel Nistro. Bom, Nelis Nelson, já perguntei, mas vou perguntar outra vez. Nelis Nelson. Para aqueles que não sabem, o filho do pastor Nelis Nelson vive aqui no Pará, em Santo Antônio do Tauá. Nós temos o prazer de ajudá-lo. Vive conosco. Depois de Nelis Nelson, Francisco Pereira do Nascimento. Quantos conheceram? Fiquem em pé, por favor. Todos que conheceram Francisco Pereira do Nascimento. Dê uma olhadinha, olha aí. Começou a melhorar a gente. Tem muita gente aqui. Isso, todos os que conheciam antes, vão conhecendo todos, vão ficando em pé. Não se envergonhem da história, vocês são privilegiados. Vamos então, mais uma vez, saudar com aplausos que conheceram. Francisco Pereira do Nascimento pastoreou a nossa igreja aqui de 50 até 59, mais ou menos. Quantos aqui conheceram o pastor José Pinto de Menezes? Fique em pé. Pastoreou nossa igreja. Fique em pé, por favor. Quem conheceu e pode. Quem não pode ficar em pé pode levantar as mãos. Olha aí, tanto de pessoas. E claro que aqueles que se levantaram antes não se cansem. Vocês têm tudo isso. Que maravilha. José Pinto de Menezes. Vamos então aplaudir a nossa história. Parabéns. Quantos de vocês aqui conheceram Alcebiades Pereira Vasconcelos? Fiquem em pé, por favor. Alcebiades Pereira Vasconcelos. Olha aqui, olha aí, melhorou muita gente. Vamos aplaudir. Pastor Alcebiades Vasconcelos pastoreou nossa igreja aí de 61 a 69. Quantos aqui conhecem o pastor Firmino da Anunciação Gouveia? Fiquem em pé. Olha só essa história. Pastor Firmino da Anunciação Gouveia pastoreou nossa igreja de 69 até a 97 agora, 29 anos. Que aplauso, que coisa bonita. Tome assento. Obrigado. Olha que história bonita. Não se esqueçam que a Assembleia de Deus, Deus fez começar aqui. E que esses pastores, no começo, eram responsáveis pela existência da Assembleia de Deus em todo o Brasil e até no mundo. Onde houver uma Assembleia de Deus no Brasil, tem suor, oração, sangue e oferta desta igreja e dessa história. Quem disser diferente é porque não conhece a história. Eles faziam isso. Vocês perceberam a vida desses pastores? Principalmente a vida do pastor José Pinto de Menezes. A família dele se congrega aqui com a gente. Tem alguém da família dele, José Pinto de Menezes, hoje aqui conosco? Claro que
já são de idade um pouco mais. A Tabita está aqui, que falou aí, fica em pé. Não está. Vocês viram o que ela disse? Disse: meu pai veio para cá ajudar Francisco Pereira de Nascimento em 1953. Meu pai era agricultor, nunca colocou os pés numa escola, aprendeu a ler na Bíblia, recebeu a sabedoria de Deus, e essa sabedoria de Deus o fez chegar até o pastorado dessa igreja, coisa muito rara. E eu, quando cheguei, eu estudo um pouco da história toda, quando cheguei aqui, onde parar? Alguém que conhece o pastor José Pinto Menezes vai dizer: era um pastor que tinha uma unção, a unção dele de fazer convite. Quando ele levantava no púlpito, podia qualquer um fazer convite. E se ninguém viesse, ele levantava, vinha para o púlpito, e se tivesse descrente, o descrente vinha. Esse era o dom que ele tinha para pastorar aqui. Vocês viram os que aqui se levantaram, conversem com ele. Não é o problema de não ter ido à escola, pode ir à escola, até onde você quiser. É que ele era agricultor, não tive oportunidade, mas aprendeu a ler na Bíblia. Tem mais alguém aqui que aprendeu a ler na Bíblia? Levante o braço, que isso antigamente era muito. Olha, tem um braço levantado aqui, tem outro braço levantado aqui, outro braço levantado ali, que não tinha outra saída, porque amava a Deus e amava a Bíblia, orou, pediu a Deus, se esforçou e aprendeu a ler a Bíblia. Nós precisamos ser guiados pela Bíblia e pelo Espírito Santo. Nós precisamos amar esse tempo que nós temos aqui de culto da família com a Bíblia e com a escola dominical. Pastor Alcebiades Pereira Vasconcelos. Alguém da família dele aqui, porque temos irmãos, fique em pé se tiver alguém da família do pastor Alcebiades hoje aqui. Normalmente, nós temos aqui a irmã Uda, que é a filha que prestou depoimento, a doutora Adna, que é uma médica dermatologista, filha dele, o Gilberto, o genro, saudosa memória, eles servem a Deus aqui. O César Vasconcelos, a Cláudia Vasconcelos, não estão hoje. Hoje aqui estão os doidos, que já estão voltando com avidez aqui para a igreja, e que puderam vir hoje. Eles não estão aqui. Vocês viram o que foi que a irmã Uda, que se congrega aqui conosco, disse do pai dela, Alcebiades Vasconcelos? Que ele era do interior do Piauí, mas sempre enfatizava estudar, conhecimento. Ele faleceu, eu era o segundo pastor dele lá no Amazonas. Ele faleceu com 72 anos. E a última Bíblia dele, que está no museu, lá no Rio de Janeiro, na capa. Toda vez que ele fazia uma leitura da Bíblia, ele anotava qual ano. E na capa daquela Bíblia, que se não me falha a memória, uma Bíblia com a capa verde de luxo, que ele usava, versão Almeida Revista e Atualizada, esta que a gente está usando aqui, estava escrito, quando ele faleceu, 119 leituras da Bíblia em 72 anos. E ele não nasceu no Evangelho. Ele se converteu depois, 119 vezes. E ainda para a gente ficar curtindo, por que segredo tem esse livro? As últimas 5 vezes ele leu a Bíblia ajoelhada. Segundo a filha, ele acordava e antes de qualquer coisa, a primeira coisa, dobrava os joelhos e ele lia a Bíblia. E as 5 últimas vezes. Não honra a nossa história, isso. Nós não gostaríamos de dizer como é bom ter pastores assim? Família do pastor Firmino Gouveia, fiquem em pé, todos os que têm algum laço familiar com o pastor Firmino Gouveia. Olha ali, ó, o neto, o Maria, a sua esposa. Já tivemos uma outra escola dominical aqui agora, tem o Firmino, neto, todo mundo está aqui, eles todos por aqui. Vocês viram o que é
É sua mãe, né, Ari? A sua mãe, a Miriam, o depoimento que ela deu sobre o pastor. Eu vi esse vídeo todo, alguém perguntou, pastor, e por que não teve ninguém que deu depoimento sobre o senhor? Vamos aguardar um pouquinho, amigos. Vocês já querem me mandar embora? A gente já faz o depoimento. Diz a Bíblia que não se deve gabar quem está se vestindo ou na batalha tanto quanto quem já se descingiu desta batalha. Eu ainda estou na batalha. Vocês têm que orar muito para que eu não fracasse, para que eu não traga vergonha para ninguém, para que eu possa continuar construindo uma história. Só Deus, né? Mas alguém perguntou, pastor, e se o senhor, o que o senhor gostaria que dissesse sobre o senhor? Eu respondi, eu gostaria que alguém dissesse assim, meu pai levou a igreja a amar a Bíblia, ler, estudar e copiar a Bíblia. Só isso. Só. Nada mais. E alguém disse assim, mas pastor, e a Boas Novas, e o centenário? Eu digo, isso é fichinha. São coisas que interessantes, são coisas que têm muito valor para as pessoas, mas eu estou falando de valores eternos, que ninguém acaba, que ninguém para, que ninguém nada. Qual é? Eis aqui nossa herança eterna para tudo isso. Parabéns aos assembleianos, estamos a 45 dias dos 110 anos, já estamos contagiados por isso. Anime-se no Senhor, explore, leia a história toda e vamos honrar esses 110 anos. Quantos de vocês sabem qual é o tema desse ano de 2021? Gritem comigo, o tema. 1, 2, 3. Não podia ser melhor. Não podia ser melhor. Guiados pela Bíblia e pelo Espírito Santo. Vamos então fazer o nosso grito de guerra dos 110 anos. Eu vou gritar Assembleia de Deus em Belém. Aí vocês dizem 110 anos guiado pela Bíblia e pelo Espírito Santo. Vamos lá então? Assembleia de Deus em Belém. 110 anos guiados pela Bíblia e pelo Espírito Santo. Que coisa. E daqui para frente, como é que eu vou recomendar a vocês? Vocês sabem que a nossa igreja, ela tem o papel de segurar essa história no Brasil todo. Tem pessoas que nem se lembram mais, nem festejam. E a gente vai para a rua, a gente faz reconstituição, a gente faz tudo o que for preciso para que essa história ela seja repassada para as futuras gerações, não por imposição, nem no museu só, nem por estudo de livro, mas por verdade. Quando chega nessa época, a gente complementa a nossa saudação de tantos anos. A nossa saudação é a paz do Senhor, não é? Então, quando chega essa época, eu chego para alguém, para minha esposa, eu agora vou ficar longe, grita daí, Rebeca, a paz do Senhor, responde para mim, eu digo, a paz do Senhor, Rebeca. Isso, vamos lá. A paz do Senhor, Rebeca. Guiados pela Bíblia e pelo Espírito Santo. Onde eu chegar daqui para frente para lembrar, eu digo para você, a paz do Senhor, você me diz a paz do Senhor, e nós dois juntos, guiados pela Bíblia e pelo Espírito Santo. Vamos ensaiar aqui? Eu vou saudar como igreja, vocês, vamos lá. A paz do Senhor, igreja. Guiados pela Bíblia e pelo Espírito Santo, louvado seja o nome do Senhor Jesus, para todos sempre. Que coisa boa essa nossa história que nós estamos vivendo aqui. Louvado seja o nome dele para sempre. Fique atento, eu creio que o pastor Felipe vai falar depois para vocês já, mas nós estamos aí a todo vapor. A gente não gasta um ano preparando festa, porque nós temos muita coisa para fazer. Geralmente a gente só entra com 60 dias ou 45 dias antes, que é para não atrapalhar, porque a igreja não vive só de festa em festa. Mas nós já estamos queimando. O que vai acontecer ao longo disso até 110 anos, só Jesus sabe, mas vai ser muita coisa boa. Envolva-se, faça a sua parte e vamos aguardar então. Hoje, para a gente findar Gálatas, eu estou com saudade, estou com pena. Eu só não estou com pena, mas porque nós vamos continuar estudando agora Efésios. Mas que saudade! Quanto eu cresci, quanto aprendi o livro de Gálatas. Gostoso, esses 6 páginas
esses 6 capítulos do livro de Gálatas, gostoso. Gostoso abrir minha Bíblia hoje, e vocês abrem no celular aí, e dizer, poxa, esse capítulo 1, que extraordinário. Paulo disse assim, ó Gálatas insensatos, quem induziu vocês a regredir na fé? Vocês estavam tão bem, e agora vocês estão ouvindo novidades, e vocês estão abandonando a riqueza da graça por novos ensinos que existem. Capítulo 1, que coisa extraordinária. Nesse capítulo 1, nessa primeira página de Gálatas, Paulo diz assim, olha, deixa eu dizer um segredo para vocês. Ainda que eu mesmo, se eu me desviar da fé, voltar pregando outro evangelho diferente daquele que eu lhes preguei, não aceite. Diga, Paulo, vai te converter, te reconcilia. Porque nós não somos crentes em pessoas. Não somos crentes em estrelas, não somos crentes em onda, não somos crentes em novidade. Nós somos crentes no Evangelho de Cristo Jesus, que é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Portanto, se o líder mudou, eu não quero mudar. Paulo diz assim, olhe, ainda que um anjo vindo do céu, capítulo 1, essa primeira página. Há um anjo vindo do céu, anuncia evangelho diferente, diga para ele que ele é maldito, anátema. Repreenda o anjo. Porque esse anjo não veio de cima e não veio do céu. O evangelho é tão firme que se um anjo tentar mudar, ele fica sem razão. Vocês lembram, vocês sorriram comigo aqui, porque o meu professor no seminário foi o pai da Rebeca. E o pai da Rebeca era muito jocoso ao ensinar, e ele ensinava Gálatas. Eu lembro disso. A única coisa quase que eu lembro mais. Ele dizia assim, se um anjo aparecer, arranque uma pena e mande fazer um exame no laboratório para ver se é DNA de anjo do céu ou dos infernos. Para dizer que a fé que você tem. Qual é a fé que você tem? A Bíblia. O que ficar fora da Bíblia diz com fim. Capítulo 1. No capítulo 2, gente, que coisa, a segunda página de Gálatas, que manjar, entre outras coisas, o manjar, eu estou crucificado com Cristo, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim, aleluia, vivo para ele, e a vida que eu agora vivo na carne, eu vivo pela graça de Cristo Jesus, que morreu, se deu por mim mesmo, eu vou viver para Ele. A terceira página de Gálatas, no capítulo 3, Paulo volta dizendo, ei Gálatas insensatos, quem foi que hipnotizou vocês? Quem foi que fascinou vocês? Diante de quem? Cristo é tido, é visto, é ensinado como crucificado, como quem fez por nós o que ninguém fez. E vocês, ao invés de estar olhando para ele, vocês agora passaram a olhar para outras coisas, se esqueceram dele e acham que ele não é suficiente para salvar vocês. E vocês estão fazendo agora promessa, mandiga, vocês estão fazendo isso, aquilo, porque estão dizendo aí que a morte dele não foi suficiente. Que é isso? Olhem para a cruz dele. Ele morreu por nós. Celebre a ceia dele, para não esquecer disso. Fazem isso todas as vezes em memória de mim, já que vai ter muita festa no mundo, já que vai ter muita coisa, eu vou instituir para vocês. Eu não gosto muito de símbolos, porque as pessoas pegam e adoram imagem, mas há uma coisa que eu vou deixar com vocês: pegue um pão e um cálice. E a maioria das vezes, quando vocês estiverem um pouco cansando ou esquecendo, este pão é o meu corpo, foi dado por vós, fazei em memória de mim. Esse cálice, não se esqueçam disso. Aleluia. Capítulo 4, quarta páginazinha de Gálatas, nós estudamos a coisa mais gostosa e mais interessante da vida de todos que nós fizemos aqui nesse capítulo extraordinário. Nesse capítulo extraordinário nós aprendemos. Olhem, verso 4. Vocês estavam debaixo da lei, vocês estavam sem esperança,
Vocês já saíram disso, não voltem para esse lugar. E lembre-se, chegada a plenitude do tempo, a hora certa, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, judeu, circuncidado. Para quê? Para que vocês se circuncidem com ele? Não, para resgatar os que estão debaixo da lei, para fazer com que a esperança e a salvação seja para todos, independente da nacionalidade, da cor, do sexo, e que não há limitação no sentido de dizer tem que ser judeu para poder ir para o céu e para poder Deus amar. O evangelho é para todos. No capítulo 4 nós aprendemos que o Senhor diz assim: por isso ele deu para vocês o espírito de filiação, o espírito de adoção, o espírito de filhos, pelo qual vocês clamam papaizinho, papai querido, vocês oram, vocês pedem, vocês se relacionam em intimidade com ele, porque nós temos a mente dele, somos filhos dele, e em qualquer circunstância, um filho quando está em aperto, ele chama logo o pai. E se o pai for um pai bom, e o filho for um pai bom, quando está tudo bom, o filho está querendo que o pai veja que está bom, e o pai está querendo ver o filho feliz. Essa relação filial ninguém quebra. E vocês receberam o espírito de adoção, pelo qual vocês dizem Abba, essa palavra, papaizinho querido, Abba, papai querido, aleluia. Não é muito legal? E nesse capítulo também, o capítulo número 4, nós aprendemos que o Senhor Jesus diz para a gente que nós devemos estar totalmente alinhados com a sua graça. E Paulo diz assim: essa agonia da vida cristã, esses desafios e essas lutas de vocês, vem um e prega uma coisa e quer que vocês se submetam a ele, vem outro quer que vocês sejam crente nele, na teoria dele, na teologia dele, e vocês não podem ficar à mercê disso. Fiquem firmados na Bíblia. E Paulo diz assim: eu vou abrir meu coração para vocês, eu vou dizer, filhinhos, pelos quais eu sofro dor de parto, até que Cristo seja formado em cada um de vocês. Filhinhos, eu estou atento, e quando eu vejo alguém volúvel para lá, para cá, com um pé aqui, outro pé acolá, me dói. Eu sinto como uma mãe que está gerando alguém, e o médico está dizendo assim: se a senhora não cuidar, ou essa criança vai ter defeito, essa criança não vai nascer bem e tal. É assim que eu me sinto com vocês quando eu vejo alguém cair, quando eu vejo alguém errar, quando eu vejo alguém abandonar a fé. Filhinhos, eu sofro dor de parto, até que vocês sejam firmes, inabaláveis, e Cristo esteja plenamente formado em vós, de modo que não preciseis mais ficar balançando. Na quinta página e no quinto capítulo, domingo nós estivemos aqui. Para a liberdade foi que Cristo vos libertou. Não voltem mais ao jugo da lei, de jeito nenhum. Sejam livres, livre das regras que não salvam, livres de precisar fazer sacrifício de tolo para ajudar na salvação. Lembrem, boas obras não salvam. Lembrem, não é cumprir mandamentos que salva. O que salva é Jesus que morreu na cruz e a graça dele que nos dá aquilo que nós não merecemos. Isso é o que nos salva. Do outro lado, quem é salvo e quem vive a liberdade cristã jamais dirá: sou tão livre que vou ficar pecando para aproveitar da liberdade que tenho, porque no verso 3 Paulo diz: não useis da liberdade em Cristo Jesus para dar lugar à libertinagem, à licenciosidade. Não exagere, nem tanto antes que não quer a graça, e nem depois que abusa da graça. Que coisa extraordinária. E Paulo diz assim, no capítulo 5, vocês querem vencer tudo isso? Vou dizer para vocês qual é a regra. A regra é:
Os que andam no Espírito não estão debaixo da lei, estão acima. A lei é muito baixa, as regras da lei é para quem é desobediente, obstinado. E o crente, ele olha com a mente de Cristo, ele voa, ele quer obedecer não só a lei, mas além da lei, ele quer obedecer a Deus. E quando a gente obedece a Deus e a Bíblia, não matarás, não roubarás. Está aí para quem mata, está aí para quem rouba, está aí para quem não presta. A lei é feita para quem não presta, para abrir o olho de que ele está infringido e que precisa da graça de Deus para ter força, para não ficar fazendo o que é errado. Crente que vive debaixo da lei, crente que diz assim, mas se não fizer isso, não sei o quê, não sei o quê, mas não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, desconfia que ele está vivendo raso, só para essas coisas. O crente dirigido e diz o capítulo 5, se vivemos no Espírito também, andemos no Espírito. E diz o capítulo 5, olhe, o fruto do Espírito é paz, amor, longanimidade, bondade, benignidade, fidelidade, domínio próprio. A ordem que eu investi um pouco. E ele diz assim, contra estas coisas não há lei. Vocês servem a Deus, vocês optaram pelo Evangelho, vocês são uma árvore. Vocês são um galho de uma árvore. E vocês, como árvore, não precisam ficar obra da carne, sacrificado, a carne dizendo prostituição. Não, vocês saíram um pouco disso. Vão ser tentados, mas vocês vão dizer assim, calma aí, velha natureza, calma aí, carne. E a carne vai dizer, mas por quê? Você vai dizer, porque eu tenho opção melhor, porque eu recebi graça de Deus, porque eu não estou olhando para cá, eu estou olhando para lá. E está dito, se eu tiver o fruto do Espírito, é aquilo que está dentro de nós. Às vezes nem você quer, e você sente que ele está dentro de você, que é o amor, a paz, a alegria, a bondade, a fidelidade, o domínio próprio. Quanto essas coisas não há lei. E agora nós chegamos ao final, acabou, que triste. Mas nós vamos começar Efésios, que é tão bom quanto Gálatas. E hoje o apóstolo diz para a gente, terminado tudo isso, vivam para exalar as marcas de Cristo na vida de vocês. Vivam de tal modo que você mesmo, cada dia diga assim, eu só estou assim e estou vencendo por causa de Cristo. E alguém olha para você e diz assim, olha aí, ex-ladrão, ex-mentiroso, ex-bandido, ex-safado, eu não sei por que eu não consigo ser como ele, está faltando dinheiro, a casinha dele é ruim, está alugado, está caindo, mas ele é mais feliz que eu. Que é isso? Como é que a fé, como é que o Evangelho, como é que a liberdade cristã, como é que o fruto do Espírito funciona na gente? Funciona através dos nossos testemunhos. Por isso, nós lemos tudo e nós decidimos. Qual um título para o capítulo? As marcas de Cristo na vida do cristão. Não vamos nem discutir. Paulo, ao final, diz assim, eu vou reduzir. Eu vou fazer a síntese para vocês. Começou no capítulo 5. Antes ele discutiu lei, graça, discutiu Abraão, discutiu Moisés, discute tudo. Agora no capítulo 5 ele disse a síntese, liberdade. Não deixe isso escapar. Liberdade que não deixa exagerar. Liberdade que produz fruto. E agora ele diz assim, essa liberdade de vocês, ela se resume no amor que restaura e ajuda as pessoas fracas, que querem também ser como vocês na fé. E no começo tropeçam, no começo caem, e você se coloca aí como pensando, eu sou melhor do que ele. Melhor nada, você é pior do que ele ou igual a ele. Há uma história que diz que Moody, um dos grandes pregadores do mundo, onde ele pregava, dizia que pregava, enchia de gente, e o que ele pregava, e todos vocês sabem, os maiores pregadores. Um dia ele estava tão feliz com o sucesso dele, que estava chovendo, e ele sentiu de ir na janela da casa dele. E ele foi para a janela. Quando ele foi para a janela, da sarjeta tinha um homem caído, todo sujo da sarjeta.
E Moody olhou para ele e disse: que vergonha. Um ser, uma criatura de Deus, parece mais um porco. O Espírito de Deus repreendeu e disse: isto aqui seria você, se eu não tivesse te alcançado. Aí Paulo vem e diz assim, ó, vocês leram e vocês já resolveram comigo tudo. Paulo diz assim: se alguém for apanhado em erro, vocês que são espirituais e fortes, não matem, não joguem um bloquete em cima dele, não. Ajudem ele com brandura, ajudem ele com amor. Quem vive no Espírito tem forças para si e para ajudar os outros. Quem não vive no Espírito, vive lutando, não tem força nem para si, quanto mais para ajudar os outros, e quer pisar em cima dos outros. Ajude com brandura. Brandura quer dizer com humildade, com bondade. Venha, irmão, venha, venha. Não é esse seu destino, não. Eu também sou pecador, eu também de vez em quando deslizam. Venha, me dê a mão, vamos servir ao Senhor Jesus. E olha o que é que Paulo diz. Atenção, crentes assembleianos, não esqueça disso. Crentes da Assembleia de Deus, irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, verso 1, vós que sois espirituais, corrijam com brandura, e guarda-te, para que não sejas também tentado e te tornes o próximo. Aí já foi o que completei. Quem trata os outros com dureza, quem não tem misericórdia dos outros, vai cair no mesmo abismo que o outro caiu. Quando a gente vê alguém vociferando na igreja: comigo é assim, comigo é assado, aqui todo mundo é perfeito, aqui todo mundo é santo, aqui comigo ninguém faz isso, ninguém faz aquilo, ninguém faz aquilo. Abra o olho, que amanhã você vai ver essa pessoa fazendo isso. Ela vai precisar de você para ajudar com brandura. Ela trata com grosseria. E é o que é pior, pessoas que são assim, quando precisam de ajuda e alguém vai ajudar com brandura, elas não aceitam ser ajudadas, porque elas acham que tem que ser ajudado com rigor. Qual é a principal lição? Que alguém na vida, quando cai, eu ter cuidado para eu não ser o próximo. Como é que eu não vou ser o próximo? Tratando ela bem, aprendendo a lição. Senão, eu vou cair no mesmo. Paulo diz: quem está em pé, ore para quê não? E não tem negócio de ser, é crente, simples membro, é o maestro, é o pastor, não tem diferença. Para o pecado, todo mundo é a mesma coisa, todo mundo. Então, conclui, use esse amor, use essa fé, use essa salvação, use esse fruto do Espírito que você tem, use essa liberdade que não é embaixo da escravidão, para ajudar os outros. Amor que restaura e amor que ajuda. A semeadura, não se esqueça. Nós vivemos na vida fazendo uma semeadura. O que você semeia é o que você colhe. O que você semeia é o que você colhe. Só há uma interrupção na regra. É a misericórdia de Deus às vezes. Que como a colheita que nós semeamos é colheita de morte, semeamos errado e tão mal que vai nos acabar, a misericórdia de Deus entra e diz: me dá um tempinho, eu vou ajudar, eu vou precisar um tempinho, eu vou ajudar essa pessoa, vou quebrar a regra da semeadura e da colheita aqui, vou mostrar para ela a graça para ver se funciona, porque senão ela está liquidada. E na nossa revista é dito: você escolhe o que você semeia, mas você não pode e não tem direito e não consegue escolher a colheita que você vai ter do que você semeia. Porque você escolheu a semeadura, a colheita vem ainda que você não queira. Então cuidado com o que você semeia. Por isso que a Bíblia diz: semeie amor, semeie ajuda, semeie cooperação com os outros, semeie coisas boas, você vai colher também isso. Aleluia. Colhemos o que semeamos. Semear na carne e no espírito. Vocês já perceberam, nós estudamos, carne quer dizer natureza humana, velha natureza, natureza de pecado,
Natureza longe de Deus, que não depende de Deus. Natureza vaidosa, natureza arrogante, que a gente diz, eu sou eu, está resolvido, é comigo mesmo, não estou nem aí, e pronto, semeie desse jeito. A Bíblia diz, quem semeia com a natureza pecaminosa na carne, colherá morte, corrupção. Corrupção quer dizer morte. Mas quem semeia, quem alimenta, quem vive, quem prefere semear pelo Espírito de Deus e a nova natureza, colhe vida eterna. Aleluia. Vida eterna não quer dizer vida depois da morte. Não, não. Vida eterna quer dizer, ela é eterna. Ela começou na hora que eu recebi Jesus, e ela vai durar o resto da vida, e ela influencia agora, já aqui. Por isso que é chamado de eterno, porque salvação não é só para depois da morte. Deus não é vampiro para cuidar só de alma. Ele cuida da alma, Ele cuida do corpo, Ele cuida do espírito, e a salvação produz meios para nós até agora. E o verso de número 9 e o verso de número 8. No que depender de vós, façam bem a todos. E não se esqueçam da família da fé, dos que estão próximo de vocês, da igreja. Não se esqueçam. Não é só para eles. Não seria amor perfeito. Incluam, pensem, porque às vezes a gente é muito melhor para de fora do que para quem está dentro. A família da fé precisa. E diz mais ainda, o texto da Bíblia, que eu acho uma coisa, você vai sair daqui dizendo, esse vai ser o meu texto principal. O verso de número 9, que é o, olha só, e não nos cansemos de fazer o bem jamais. Só quem tem a graça, só porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Vamos sair de Gálatas agora e vamos dizer, nós vamos fazer o bem. Vou fazer o bem para mim, vou fazer o bem para minha família, vou fazer o bem para a obra, vou fazer o bem para os que estão perto de mim. Meu papel é fazer o bem. Deus me deu a graça de fazer o bem. Não é só quando tem dinheiro sobrando, não é só quando tem casa, não, isso é o de menos. Eu vou fazer o bem. Meu papel é semear o bem. E para quantos? Para todos. Abrangência. E não se esqueçam, olhem só, não nos cansemos, porque a seu tempo ceifaremos. Escute, tão perigoso quanto a gente errar, semear na carne ou no espírito e semear errado, é a gente desanimar de fazer o bem. Por isso que está aí, não nos cansemos. Você imagina tanto de vocês aí começaram a fazer as coisas, a vida cristã, e aí você assim, cansei de fazer o bem, não vou mais fazer o bem, estava indo, mas vou parar. Não pare não, não se canse, não se canse. Por quê? Porque nós ceifaremos, se não, ninguém planta uma semente, uma planta, e quando ela está, porque não brotou, estou desistindo, porque ela está só o broto, estou desistindo, vou cortar porque não saiu ainda a espiga. Espere, permaneça, vai ceifar, se você não se cansar. Ser fiel até a morte e recebereis a recompensa da vida. Fique em pé comigo. E por fim, aleluia, 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 trago as marcas de Jesus. Os que se gloriam na carne. Tem gente que se gloria na carne. Eu já disse para você, e não vou repetir, chega às vezes aqui irmãos de fora, ou às vezes até irmãos nossos aqui. Primeira coisa que chega, às vezes um obreiro, ele diz assim, pastor, eu sou isso, 10 cartas de recomendação. Eu fico olhando, digo, não quero ver nenhuma. Preciso disso não. Não estou duvidando de você. Quem chega já dizendo assim, vou me gloriar no que sou, desconfie. Tem irmãos que chegam para pedir uma oração. E sabe como é que ele chega para pedir oração? Pastor, deixa eu logo lhe dizer, sou dizimista e ofertante. Vai dizer isso para o diabo, que nem ele acredita em ti, rapaz. Seja, mas não é isso que ganha a bênção de Deus, não. Não se glorie. Glorie-se na cruz de... Sabe o que Paulo diz? Paulo diz assim, para terminar. Escutem. Ao fim da Gálatas, diz Paulo, não é a circuncisão. Não peça para a criança mostrar o pinto para você, para saber se ele é, não. Não é isso. Não é a incircuncisão, não.
Mas o que vale na vida é Cristo. Na sua vida é a fé, é a sua salvação. Isso é o que vale. Aí Paulo encerra dizendo: e quem fica aí espreitando a liberdade de vocês, dizendo: ó, você não pode usar máscara, sua máscara não pode ter isso, você não pode fazer aquilo, você não pode isso, você não pode aquilo. Esses que ficam assim, de você tem que circuncidar, tem que guardar o sábado, esses estão querendo se gloriar de você. Eles querem dizer assim: ó, eu prevaleci. Eles nem fazem o que eles mandam vocês fazerem. Nem fazem. Nós temos que ter muito cuidado para não pedir dos outros o que não fazemos, e para não ser vítima daquilo que vitimou os outros, porque não tratamos bem as pessoas, nem para pedir e nem para ser insensível. Paulo diz assim: deixa eu dizer para vocês, não é a circuncisão, não é o sábado, não é a comida, mas Jesus. Eles querem a marca da circuncisão, eles querem a marca de que vocês são judeus, eles querem a marca de que vocês são da terra deles, eles querem se gloriar em você. Deixa eu dizer para você: longe esteja de mim me gloriar em outra coisa. A marca, a cultura, o negro, o branco, longe esteja de mim. Olha que Paulo era o mais sábio de todos e com o maior título. Eu vou dizer para vocês a minha conclusão: eu sou judeu, eu sou, vocês sabem, fariseu, eu sou do Sinédrio. Eu descobri: longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de Cristo Jesus, tudo nela. Vocês querem saber por que Paulo diz? Porque aí foi que começou a minha vida cristã. A cruz de Cristo, pela qual eu fui crucificado para o mundo, foi divisória. Minha velha natureza e tudo que mandava em mim foi crucificado, morreu. E o mundo foi crucificado para mim. Eu não volto atrás. A cruz de Cristo é uma barreira. Quando eu estou para voltar, eu digo assim: ei, velha natureza, você está crucificado. Quando o mundo fica muito bonito, eu digo: ei, você está crucificado na cruz de Cristo. Eu para o mundo e o mundo para mim, está resolvido. E Paulo diz assim: vocês querem colocar outras marcas? Ninguém me moleste. Ninguém fique dizendo que eu sou quem não sou, que pode ou que não pode. Porque se vocês olharem, eu trago no meu corpo, na minha vida, as marcas de... Eu não trago as marcas da circuncisão só. Eu não trago a marca do cabelo só. Eu não trago a marca do vestido só. Porque crente é alguém que é honesto, modesto, decente. Eu não trago marcas que contrariem as marcas da cruz. Mas ninguém coloque sobre mim fardo maior do que esse. Ninguém me moleste, para eu me gloriar na cruz de Cristo e para ser divulgador das marcas do Evangelho de Cristo. A paz do Senhor. Coloca só uma foto aí para a gente não perder a foto que eu mandei para vocês. Vamos, próximo domingo, Efésios e Filemon. Olha o que está nos aguardando a partir do mês de julho. Olha só o que nós vamos estudar, ó. Ruth e Esther, a fé e a coragem das mulheres. Olha só, quando terminar esse ano, nós vamos ter estudado 7 livros da Bíblia. Deus abençoe vocês, aleluia, glória a Deus.